Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor em mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal para você. Então, antes de mais nada, já inscreva-se no meu canal e também clique aqui no sininho que tem aqui embaixo para você receber as notificações dos novos vídeos que eu vou postando para você, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre investimento no mercado internacional, né? Então esse é um tema muito interessante de falar, porque eu vou mostrar para você uma coisa muito simples, uma forma muito simples que você provavelmente não sabe, que é uma forma de você fazer investimento no mercado internacional sem nem ver uma palavra em inglês na sua frente, nada, tá? Então como é que funciona isso aí? Bom, primeiro eu quero falar para você como é que essa coisa de investimento no mercado internacional está acontecendo hoje aqui no Brasil. Na verdade, nós tivemos no ano de 2015, né, alguns períodos conturbados, econômicos tal, e muitos investidores começaram a querer posicionar parte dos seus recursos para fora do Brasil, né, com preocupações sobre patrimônio, etc. e tal. Então, na verdade, além dos investidores começarem a se preocupar com isso, as próprias instituições financeiras também começaram a criar ofertas nesse sentido. Então começaram a ofertar esse produto e isso ficou na pauta aí a partir de 2015 de uma forma um pouco mais efetiva. Então, só que quando você vê isso, né, você fica com uma série de dúvidas. Como é que eu vou fazer para investir fora do Brasil? Como é que eu vou fazer para investir nas ações das empresas americanas, por exemplo? Como é que eu faço isso? Então, às vezes você vai ver que você vai ter que abrir uma conta na corretora no exterior. E aí bate uma insegurança. Poxa, eu estou abrindo minha conta numa corretora no exterior que eu não sei como é que funciona, eu não sei quais são as regras, eu não sei nem se essa corretora está legalizada, né? É lógico que você tem as instituições onde essas corretoras são legalizadas e as regras de cada país, mas realmente é muito difícil para o investidor individual saber qual corretora que está legalizada, qual que não está, quais são as regras de um país, quais são as regras de outro, para poder tomar essa decisão com segurança. Então muita gente esbarra nesse primeiro aspecto, né? Um outro aspecto também, que também tem a ver com a segurança, é o seguinte: se tiver algum problema, a quem você vai recorrer? Eu abri uma conta no exterior, a quem eu vou recorrer se aconteceu, meu dinheiro sumiu, ou alguma coisa assim? Quem vai se responsabilizar por isso? Então esse é um outro desafio que o investidor sente, porque quando ele está aqui no Brasil, quer queira ou quer não, nos investimentos locais, a CVM está aqui, então tem as regras da CVM no mercado, ele tem a quem recorrer, tem todo o processo que acontece se alguma coisa fugir do controle. Então é mais tranquilo, né? Não é que lá não seja tranquilo, claro que é, né? Mas a gente não conhece, você como investidor individual não conhece os detalhes, então isso pode gerar esse tipo de insegurança. Outra coisa é que normalmente as plataformas de investimento internacionais, aí você tem vários tipos, tá? Tem aquelas mais dedicadas a trade, né, que essas não tem muito limite mínimo de você mandar dinheiro, mas tem aquelas um pouco mais sofisticadas, com fundos, produtos de renda fixa em dólar também, coisa assim, que para você mandar tem que ter um montante mínimo, né, para você ser atendido numa instituição. Você pode querer ter um financial advisor lá para poder te ajudar a tomar sua decisão, escolher. Então isso vai elevando o mínimo, assim como o próprio custo de uma remessa para o exterior e tudo mais. Então isso tudo tem que ser considerado. Um outro ponto também é a complexidade dos investimentos no exterior, né? Então quando a gente pensa no exterior, a gente não está pensando em mandar, né? Quando você pensa, quando eu estou falando, a gente não está pensando em mandar dinheiro para a Guiné Equatorial, para o Gabão, nem nada disso. Normalmente a gente pensa para os Estados Unidos, para a Inglaterra, né? Para esses países. Então, nesses casos, o que acontece? Esses países eles têm toda uma regulação já muito mais antiga que a nossa. Então, você não deve imaginar que fazendo todo esse processo de uma forma segura, de uma forma que está totalmente regulamentada mesmo pelas leis de lá, você não está correndo mais risco ao investir num país mais desenvolvido que o Brasil. Ao contrário, você tá correndo menos risco, né? Imagina que alguém fala para você, eu vou tirar meu dinheiro daqui porque eu vou investir lá num país, sei lá, no Haiti, né? Vou fazer investimentos no Haiti. Mas você é louco, né? O pessoal vai falar, por quê? Porque a percepção nossa é de que o Haiti é um lugar muito arriscado, né? Não é um lugar... É um lugar menos desenvolvido que o próprio Brasil.
Então também não faz muito sentido você achar que um país desenvolvido é mais arriscado do que o Brasil. Não, ele é menos arriscado. Na verdade, ele tem mais regulação e tudo mais. Só que a gente não conhece, só que você não conhece. Então esse é um problema, entender aquilo que acontece. Então, esses produtos que existem nesses mercados desenvolvidos são muito complexos. Você tem uma série de produtos lá que não existe no Brasil nem paralelo, nem parecido, nem nada que se assemelhe. Então você vai fazer uma determinada operação e não sabe nem o que você está fazendo. Então isso realmente dificulta para a gente, né, que vive aqui dentro do nosso mundo limitado, dos nossos investimentos disponíveis aqui no Brasil. Então, aí você pode pensar, pô, então você já acabou com toda a minha vontade, André, porque isso que você falou ficou tão complicado que eu não quero nem mais ouvir falar de investimento exterior. Calma, porque tem como você fazer os investimentos, por exemplo, acompanhando a Bolsa Americana aqui no Brasil, tá? Isso você pode fazer de duas formas, tá? Investindo através de fundos de investimentos que investam no mercado americano, então você vai lá, vê os fundos de investimento que investem, né, no mercado americano, que é o exemplo que eu estou dando, e você pode escolher, ver se tem um mínimo que satisfaça a sua condição, e você pode fazer esse investimento, sem problema nenhum. Muitos desses fundos são somente para investidores qualificados, que é aquele investidor que tem mais de 1 milhão, então nem todo mundo vai se enquadrar. Agora, existe uma outra possibilidade, que é muito simples, né? Que aí eu fiz toda a complicação no começo para poder te dar uma ideia simples, que é você utilizar os ETFs, né? O que são os ETFs? Os ETFs, eles são fundos de índices negociados em bolsa. Então, por exemplo, vamos supor que você queira comprar, você quer fazer um investimento em ações, mas você fala assim, poxa, mas eu não sei como é que eu vou escolher as ações. Então, ao invés de escolher a ação, você vai lá e compra um ETF, por exemplo, o ETF chamado BOVA11. Esse ETF, ele é um fundo de ações que ele compra a carteira toda do índice Bovespa. Então esse ETF acompanha a rentabilidade do índice Bovespa. Então você compra um ativo, que é o BOVA11, e você está diversificado na quantidade de ações que tem no índice Bovespa. Tá? Então você está diversificado e vai acompanhar o mercado como todo sem se preocupar em analisar balanço de nada. Você vai acompanhar um índice. Você tem o PIB11, né, que acompanha o IBRX, que é um outro índice. Você tem, por exemplo, o DIVO11, que acompanha um índice de dividendos, ou seja, empresas mais pagadoras de dividendos compõem esse índice. Então você pode, ao invés de querer escolher as empresas, pode comprar o DIVO11. Você tem o SMAL11, né, que é o índice que acompanha as empresas classificadas como Small Caps, né? Então você tem esses ETFs que te permitem fazer uma diversificação com um ativo apenas. Eu quero acompanhar o índice Bovespa, eu compro o BOVA11, eu quero acompanhar o IBRX, eu compro o PIB11, porque ali dentro daquele fundo já tem um pacote de ações relacionados com o índice que ele segue. Beleza? Então o ETF tem essa característica matadora, né? Que é você conseguir diversificar, às vezes com pouco capital, de forma barata, acompanhando um determinado índice. E a novidade, né? Novidade já tem um tempinho, já tem mais de ano e tal, que existe o índice que acompanha o S&P 500, tá? Então, esse ETF é o IVVB11. Então, o que acontece se você compra esse ativo? Se você vai lá no seu home broker, tá? Onde você vê as cotações de ações e coloca IVVB11, você vai ter o índice do S&P 500 ali disponível. Então você vai comprar e aquela ação que você está comprando, aquele ativo que você está comprando, ele investe, ele pega todo o patrimônio e investe nas ações que compõem o S&P. Então você consegue acompanhar o principal índice do mercado acionário dos Estados Unidos. Alguns pontos que você tem que observar, tá? Bom, em qualquer tipo de investimento nos ETFs, o que é que seja, existe o risco de mercado de ações, que é o risco de mercado, é o risco natural de oscilação que as ações possuem. Além disso, você tem que se atentar que existe um risco cambial. O que é o risco cambial? O risco cambial é o seguinte, bom, você tem lá as suas ações, você comprou lá o seu índice, o IVVB11, né? Você comprou e você está lá com a sua carteira do S&P. Só que aí o dólar sobe muito, né? Então o que vai acontecer? Essa sua carteira em reais vai se valorizar muito também. O dólar caiu muito, essa carteira vai se desvalorizar. Pode se desvalorizar, mesmo que em dólar ela esteja se valorizando. Tá? Então você tem que lembrar que além do risco do próprio mercado, você vai ter esse risco cambial, já que esse índice ele é em reais.
Então, a influência do câmbio vai se fazer presente nesse índice e vai fazer com que ele oscile para cima e para baixo. Então, você tem que ter uma noção de que aquele capital que você está colocando ali é um capital que você não pode raciocinar muito em reais, porque senão você vai sentir essas variações mais pelo câmbio do que pela própria valorização das ações, entendeu? Uma outra coisa que existe no ETF é o risco de liquidez. Por quê? Porque o risco de liquidez ocorre em ativos que são pouco negociados. Então, às vezes, você vai fazer uma compra ou uma venda e quando você pega um ativo muito negociado, você tem lá a diferença entre compradores e vendedores é 1 centavo. Então, você coloca e compra na hora. Né? Tem um monte de comprador, um monte de vendedor, a diferença é curta. Quando um ativo é menos negociado, essas diferenças aumentam. Então, pode ser que você sempre compre, tenha que elevar a sua oferta para fazer a compra no preço que o vendedor tá vendendo, ou baixar no caso da venda. Então isso gera um chamado spread de liquidez, né, que é a falta de liquidez gera essa situação. Então esses pontos você tem que observar. Então o que eu queria mesmo assim que você tivesse em mente é que se você quiser realmente seguir o mercado americano, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer isso pelo ETF IVVB11. Ele é simples de fazer, você entra no seu home broker e compra como se fosse qualquer ação. Ele é barato, né? Porque ele custa unidade, sei lá, vai depender do dia que você vê o vídeo, mas menos de R$100, 70, 80 por aí. Então, lógico, você não vai comprar R$70 só, porque o custo de corretagem é R$14,90, então não faz sentido. Mas, tipo, se você vai colocar lá R$7.000, já compensa aí o custo, né? Para você se posicionar no longo prazo. Então, você não vai precisar abrir conta em outro país, né? Não vai ficar sujeito a essas questões que a gente mencionou no começo, nem fazer nenhum tipo de transferência internacional. Você não vai precisar fazer isso. Então, você vai ter a diversificação também, né? Porque esse ETF ele acompanha o próprio índice da Bolsa Americana, que é composto por várias empresas. Então, você já vai estar de maneira simples, barata, com valores menores, sem abrir qualquer conta fora, né? E sem fazer transferências internacionais, nada disso. Você vai na própria bolsa aqui e faz a sua posição acompanhando o indicador americano, o índice americano, beleza? Então, essa era uma dica que eu queria dar para você, porque hoje, por meio do ETF, desse tipo de ETF, é muito simples de você fazer uma posição em bolsa, acompanhar a bolsa americana, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, comprando esse ETF. Então, é claro, você tem que avaliar risco, saber que existe risco de ações, risco de liquidez, risco cambial e tudo mais, e ver se isso se adequa na sua estratégia global. Mas o que eu quero dizer para você é que é possível e de maneira muito simples que você faça isso. Beleza? Gostou dessa dica? Gostou dessa informação? Então clica aqui que gostou, se inscreva no canal, né? E vá ao blogdevalor.com.br e cadastre o seu e-mail. E não esqueça que na hora de se inscrever também de marcar o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar para você, tá bom? Então era isso que eu queria dizer hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.